Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Ju e vim trazer para vocês aqui um assunto super legal, que é o assunto do Job Rotation. Foi um trabalho que aconteceu em conjunto entre o Media Tech Lab e o Globoplay, que surgiu a partir da Jéssica, que vai estar apresentando aqui para vocês um pedaço sobre esse trabalho, de como foi ter esse dia a dia ali dentro do Job Rotation, através de um processo que foi criado pela área de agilidade em conjunto com o RH dentro aqui da Globo. Então, vou chamar a Jéssica aqui para estar falando com a gente um pouquinho, contando sobre essa história e vou contribuindo em alguns pedaços aqui no Programaria. E aí, só para não deixar de falar, agradecer demais por estar participando aqui desse evento, que é sensacional, produzido aqui pela Globo. Espero que vocês curtam muito esse conteúdo. Valeu. Jéssica, chega aí, tudo bom? Tudo bem. Obrigada, Ju, pela apresentação. Obrigada também aí pela oportunidade de apresentar para o Programaria. E como a Ju falou, né, vamos contar aqui um pouquinho sobre como foi essa experiência de Job Rotation. Na verdade, a minha experiência dentro dessa iniciativa de Job Rotation, como a Ju falou, é criada pela área de agilidade em parceria com o RH da Google. Bom, então vamos lá. Digam lá para o meu Job Rotation. Aqui eu trouxe uma música da Alicia Keys, que se chama Girl on Fire, que já dentro aí desse nosso contexto de programaria, né, é uma mulher que me inspira muito, desde o lançamento, assim, dessa música, eu não paro de escutar toda vez que eu vou participar de algum desafio na minha vida, porque desde quando foi lançada, assim, eu estava na faculdade e me acompanhou em vários momentos muito importantes, então eu sempre quando eu tenho a oportunidade de falar um pouco dessa música especialmente, eu falo. Então eu trouxe aqui e tem justamente esse pitch com a minha apresentação, né? Fala sobre uma mulher que ela está pegando fogo lá, vamos imaginar um foguete, né? Ela está pegando fogo ali no chão e ela tá com a cabeça nas nuvens e ela não quer voltar, ela não quer descer. Então, ela só decola, né? Só quer decolar. E vai um pouquinho sobre mim, né? Que eu só quero decolar, só quero subir. E sobre essa experiência, né? Que para mim foi uma chegada ao universo. Então, acho que fez um fit bem legal com a apresentação e eu trouxe aqui para vocês. Bom, e nessa história toda, né, é para contar sobre mim, né, sobre a menina que queria aprender sobre agilidade. E quem é essa pessoa, né? Eu sou a Jéssica e eu trabalho hoje como pesquisadora no ecossistema de inovação do Media Tech Lab na Globo. E eu comecei, na verdade, a minha carreira dentro da Globo em 2018 como estagiária da área de projetos de transmissão e P&D. Então, aqui um pouquinho, eu trouxe um pouquinho, né, de umas fotos aqui contando sobre um pouquinho da minha trajetória dentro da Globo. Ali na esquerda, né, a primeira foto da minha equipe, logo quando eu entrei, foi esse evento que a gente participou, foi logo no primeiro mês. Então, uma menininha ali, estagiária. Ainda hoje, né, eu sou a única mulher da equipe, mas estamos lutando para que isso não seja mais uma realidade dentro das áreas da Globo, de tecnologia, inclusive. Mas, por enquanto, eu ainda sou a única mulher que faz parte do time. E desde então, eu estou com eles. Eles são né, caras muito legais, que me ajudam muito, mas eu sinto ainda falta de ter uma mulher na equipe e, abrindo um parêntese, né, a minha experiência na equipe de agilidade, na tribo TV Conectada, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, foi tão importante porque, além né, de ter aprendido bastante, eu pude trabalhar com mulheres, né, e isso eu acho que foi também um diferencial importante ali desses 3 meses. Ainda não tive a oportunidade de trabalhar, ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar com mulheres diretamente, então foi algo bem legal, assim. Bom, e aí como surgiu toda essa história, né? Vocês devem estar se perguntando por que eu comecei com isso, né? Querendo aprender sobre agilidade.
Eu comecei a ver movimentos na empresa, a Globo, né, se movimentando para esse mindset ágil. E eu percebi que eu precisava aprender sobre isso, porque eu ainda não tinha tido a oportunidade de estar conectada nesse mundo de agilidade. Então, eu quis estudar mais e aprender um pouco mais sobre isso. Comecei a estudar sozinha, a ler sobre isso sozinha, mas senti a necessidade de ter ali um aprendizado maior. E foi quando eu conversei com o meu gerente, o Leonardo Chaves, sobre isso, sobre uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre agilidade. E ele, sempre pensando no meu desenvolvimento, na minha evolução, ele lembrou da Ju, que me apresentou aqui agora, né? Que vai contar um pouquinho sobre como foi esse encontro. Mas ele conversou com ela, eles estavam trabalhando juntos numa equipe. E aí vou deixar a Ju contar como é que foi um pouquinho dessa história desse papo e como é que evoluiu até chegar dentro do capítulo de agilidade. E aí foi assim que o Léo chegou, né, em mim, falando um pouco sobre os desejos, sobre essa questão do aprendizado que a Jéssica queria ter em cima de metodologias ágeis, em cima de agilidade de fato. Então ele me procurou, né, comentando, se eu indicaria alguma certificação, indicaria algum curso, coisa nesse sentido, e eu falei, indico mais. Indico um processo que está se estruturando aqui dentro do Globoplay, que chama Job Rotation, né, que funciona da seguinte forma: existe todo um processo certinho, onde a pessoa passa um tempo como se fosse uma experiência de trabalho, mesmo como se fosse um estágio, dentro de uma outra área, exercitando aquela função que ela vai estar aprendendo, com mentoria direcionada. Então não é, você vai lá fazer aquele papel, não é isso, né? Você vai ter, ela tem mentoria direcionada, então ela passa por momentos de estudo, discussão e o mais importante, a prática, porque a gente acredita muito naquela ideia do 70, 20, 10, né? Que é 70% de prática para você, de fato, ter o aprendizado daquele assunto. Então, baseado nisso, existe esse programa de Job Rotation, onde as pessoas de outras áreas podem, né, fazer estágios, como se fossem estágios, né, em outras áreas, em outras funções. Então, existe todo um processo que é combinado, né, que faz parte de Job junto com o RH, onde você não vai trabalhar, o objetivo não é você trabalhar 16 horas, 8 horas em um, 8 horas em outro, não é esse. É ter combinados, por exemplo, 50-50, né, metade, um dia inteiro vai ficar nesse job rotation. Esses combinados são feitos, dependendo da função que seja a área que você vai, né, para poder, de fato, ter um aprendizado saudável daquela pessoa que busca aquela mentoria naquela função. Então, o Léo me procurou, eu comentei com ele sobre Job Rotation, que já tinha sido iniciado, a gente já tinha uma outra pessoa fazendo esse projeto, participando dessa iniciativa, que era de uma outra área, que não era o MediaTek Lab, mas que estava lá no Globoplay fazendo transição, né, de carreira para agilidade, participando do Job Rotation dentro de uma outra tribo, diferente de TV Conectada. E eu comentei com ele, fiz a apresentação, falei sobre ciclos de feedback, todos os pontos que contemplam. E aí, pode passar, Jéssica? E aí foi aí que eu conectei, né, não só a mim, mas conectei ao gestor da área, né, ao Rafael, que é a pessoa que criou essa iniciativa, que foi o piloto, que hoje em dia é a pessoa que dá tração ao Job Rotation dentro da Globo, e conectei o RH também, junto, como eu comentei, é uma parte muito importante, é um trabalho em parceria, né? E como tem essa questão de horas, né, que a pessoa vai estar lá, né, tem que cuidar da saúde da pessoa e tudo mais, a gente precisa conectar também a parte de pessoas da companhia. Então, eu fiz esse meio de campo entre o gestor de agilidade do Globoplay, a pessoa que é dona da iniciativa, que é o Rafa, que também é um agilista agile coach, que foi quem criou todo esse processo e que de fato evoluiu ele e que está escalando em vários formatos. E uma primeira forma de escalar foi em TV conectada. E a Aline, que é a nossa parceira de RH, que deu todo o suporte necessário para a gente estar de fato executando o Job Rotation da Jéssica. E aí, passando um pouquinho, foi aí nesse momento, né, a partir de toda essa comunicação que aconteceu de como as coisas funcionam, a Jéssica podia de fato decolar. Então, é decolando que a gente
trouxe ela para o capítulo de agilidade da tribo de TV Conectada. E aí, a partir disso, né, que a Jéssica veio aqui para dentro da tribo de TV Conectada. Hoje em dia, a gente tem um Globoplay parte de produto dividido em 3 tribos, e a parte de TV Conectada que cuida das Smart TVs, e ela conheceu todo o time de agilidade que fazia parte daquela tribo, que era o Léo e a Bianca. E aí, fazendo essa conexão comigo de liderança, e o Léo e a Bianca auxiliando também na mentoria ali, explicando todos os pontos, fazendo ensinamento mesmo de agilidade, a gente trouxe ela para a nossa tribo de TV Conectada, onde a gente tem os times de Web App, Roku, Abonativa e TV Nativa e TV Híbrida, em que encaixamos ali, né, e conectamos, o Job Rotation tem disso, né, de conectar a oportunidade, dando um desafio para aquela pessoa se desenvolver, junto com a mentoria. E a gente conectou a Jéssica no desafio ali, junto com o Roku, né, onde ela ficou maior parte do tempo dela de atuação e de experiência durante o Job Rotation. Não só o Roku, mas ela também fez alguns trabalhos de TV híbrida. Por quê? Porque TV híbrida estava muito conectado com a área dela atual, que é o Media Tech Lab, onde a gente tem uma parceria ali das duas áreas trabalhando juntos. Então fazia muito sentido ela rodar algumas coisas de TV híbrida, mas o cenário ideal, que foi que a gente montou para ela estar se desenvolvendo, foi o cenário do Roku, porque a gente já tinha um time já montado, uma estrutura bem definida, né? É um cenário mais controlado para você iniciar um trabalho de agilidade. E aí foi com esse pensamento, olhando esse contexto, que a gente trouxe a Jéssica aqui para a mentoria do Job Rotation. Bom, e aí, né? O que eu conquistei nesses 3 meses? Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi ali a minha trajetória dentro desses 2 times, né? Tanto dentro do TV híbrida quanto dentro do Roku. Bom, a expectativa, né? Logo quando eu cheguei, foi bem alta em relação a todo o meu aprendizado e como que eu iria, né, aplicar esse aprendizado. Então, a Ju e o Léo, logo no início, na minha primeira semana, eles me apresentaram essas 2 linhas do tempo, que uma é de conteúdo e a outra é de output. Então, a de conteúdo funcionava no modelo self-learning, mas que eles me auxiliavam, como ela disse, né? Estavam sempre de mentoria, me auxiliando, tirando dúvidas, me ajudando para que eu colocasse, né, vamos dizer, esse output, colocasse para fora o que eu estava aprendendo. E aí, aplicando isso, porque foi o que ela falou, né, do 70, 20, 10. Então, eu aplicava tudo que eu estava aprendendo ali na primeira semana, que era de conteúdo, eu aplicava na segunda semana, que era de output. Então, logo na primeira semana, eles me apresentaram uma tabela que tinham ali vários links de cursos, de sites, de livros que eu poderia ler para começar a entender um pouco sobre esses conteúdos, e depois a gente sempre marcava alguma reunião, algum momento, né, que eu transpassava para eles esse aprendizado e eles me corrigiam, e se eu tivesse aprendido alguma coisa que não estava ali dentro do escopo, ou então por exemplo, que eu não tivesse entendido direito. Então era mais ou menos assim que funcionava, e na outra semana eu aplicava o que eu tinha aprendido. Nessa primeira semana foi a parte de Scrum Kanban. Então eu passei ali um tempo estudando sobre Scrum Kanban, utilizando essa tabela, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que funcionava, para aprender sobre essas 2 metodologias. E na outra semana, né, que foi na semana do dia 25 de fevereiro, eu fiz uma apresentação para mostrar para o time do Roku, né, o que eu tinha aprendido. E aí já foi muito bom, porque já nessa semana que eu apresentei para eles, eu já ganhei muitos feedbacks. Então foi importante para que eu soubesse que eu estava, né, que eu tinha aprendido corretamente, e de que eles queriam aprender mais comigo, que eles queriam, que alguns deles ali ainda não sabiam de algumas coisas, né, que eu tinha levado para eles. Então isso foi muito bom, me deu uma carga, assim, uma energia muito grande. E aí, na segunda semana, que foi a semana do dia 25 de fevereiro, foi a hora de eu aprender um pouquinho sobre o Gira, né, que é a ferramenta de gestão que
dos projetos, né, que é utilizada lá pelos times dentro das tribos, e um pouquinho sobre as métricas ágeis, né, que a gente usa ali dentro dos times. Então, e na outra semana eu apresentei para o Roku o dashboard das métricas do Roku, como é que ele é apresentado para as áreas de... Ai, como que eu vou dizer? Perdi agora. Para as áreas de executivas e também para como é que a gente faz ali a gestão, né, de como é que está o andamento dos times. Então, e ele já também foi uma outra experiência que eles ainda não tinham passado, então para eles foi muito legal e foi de bastante aprendizado para mim também, porque eu lembro que nesse dia que eu fui apresentar para eles, eu mesma às vezes ficava com dúvida do que eu estava apresentando, porque eu tinha me preparado para apresentar, obviamente, mas quando eu fui trazer para eles, eu ainda tive dúvidas, então foi um momento assim que eu me vi pensando, nossa, eu estou trazendo algo para a equipe, mas eu ainda estou um pouquinho com dúvidas, então eu retornei para a Ju, retornei para o Léo, olha, tive dúvida nisso. Eles me explicaram, e aí eu levei de novo para a equipe, eles me agradeceram muito por eu ter trazido a explicação melhor da métrica, enfim, e depois eles começaram a usar o que eu tinha apresentado para eles, dentro do eles sempre lembravam quando a gente fazia as nossas reuniões, eles, vamos lembrar das métricas e tal, então, e aí sempre lembravam desse dia que eu tinha apresentado para eles, foi bem interessante. Minha terceira semana foi para aprender um pouquinho sobre técnicas de facilitação, então eu estudei um pouco sobre o Static, e aí eu criei, né, a minha tarefa, né, era criar um board para TV híbrida no Gira. Então, o que eu fiz, né? Eu tive que fazer várias cerimônias com ele, porque o Static, né, são os 8 passos, né, para a gente começar a implementar o Kanban dentro de uma equipe. Então, eu passei por esses passos com eles, desde o primeiro, né, que era para definir ali o propósito do time, o segundo, que era para a gente ver as deficiências, né, ali, o que incomodava o time, o terceiro, que foi ali a parte que a gente mapeou as demandas dele, os tipos de demandas que eles tinham, né? E depois a gente classificou essas demandas. Então, foi bem importante para o time ali de TV híbrida, porque a gente precisava de um board para eles, e a gente continuou utilizando tudo que a gente estava fazendo ali dentro das dinâmicas, né, para melhorar o time. Então, a gente também criou uma reunião de processos para eles, porque eles ainda não tinham isso ali dentro do TV Híbrida, como era um time que estava começando. E o TV Híbrida é um time que bem híbrido dentro dali da TV conectada. Então, foi assim, foi o ponto alto, foi a gente ter criado essa parte do static com eles, porque muitos ali dentro até do time TV híbrida não tinham tido a oportunidade de trabalhar com uma metodologia ágil. Então, eles ainda estavam aprendendo também. Então, foi importante até porque junto comigo eles também estavam aprendendo. Então, fechou, sabe? Foi um match muito bom. E hoje, assim, eu sei que o time TV híbrido ele tá rodando bem, e eu sei que eu tenho. Que eu ajudei muito nisso nele, sabe? É um dos motivos de orgulho, assim, porque eu ainda ouço o Léo, ele ainda tá continuando nesse time, né? Eu já terminei meu job rotation, já não faço mais parte do time inteiramente. Ele ainda continua. E ele sempre fala muito bem, assim, do TV híbrida, e sempre fala, caramba, tipo, sempre lembro lá do Static, enfim, das coisas que a gente discutia lá nas reuniões, então ainda é um bebê ainda para mim, o TV híbrida é algo que me lembra que eu fico bastante orgulhosa. E aí, né, por que tá ali cargo de medidas, Management 3.0?
porque essa semana, a semana do dia 11 de março, era para eu ter aprendido, né? Era para eu ter focado mais em aprender sobre Management 3.0. Mas como a gente sabe que as coisas, os nossos planejamentos, né, eles sempre mudam, enfim, a gente tem sempre que tem que se, como é que eu vou dizer, se encaixar ali, né, as mudanças dentro da nossa vida, dos nossos programas, dos nossos planejamentos. Nessa semana eu precisei me dedicar quase que 100% à minha outra equipe, né? A equipe lá dentro do MediaTek Lab. A gente tem um projeto chamado TV 3.0, então eu fiquei brincando dizendo que eu estava trocando um 3.0 por outro, porque por coincidência era na mesma semana do Management 3.0. A gente tem esse projeto TV 3.0 que eu trabalho junto com um colega de equipe e eu estava responsável pelas medidas no carro de medidas, por isso aí, carro de medidas, do Rio de Janeiro. Então, eu fiquei ali por uma semana rodando o Rio de Janeiro fazendo medidas de TV digital. Então, eu não consegui me dedicar 50% da minha semana ao Job Rotation. Mas conversei com a Ju, conversei com o Léo, a gente priorizou o que era naquela semana, né, importante. Era bastante importante eu terminar as medições do carro de medidas, né, dentro do carro de medidas, porque a gente tinha entrega desse projeto. Então, a gente conversou ali e aí eu passei isso para um outro momento, nessa parte do Management 3.0, de escolher, que o output era escolher uma das dinâmicas e rodar com o time do Roku o team building. Eu deixei isso para um outro momento, porque nessa semana não dava para fazer. Mas é isso, né? A gente tem sempre que trabalhar com as mudanças, né? Mudanças são bem-vindas, né? A gente só tem que saber como gerenciá-las. E aí, né, falando sobre isso, na outra semana chegou a aprender sobre o Flight Levels, né, sobre esse modelo de Flight Levels, mas a gente foi, né, agraciado com uma iniciativa, né, chamada Brace for Impact. Na época, a gente estava ali no final chegando, né, quase no final do Big Brother Brasil, não lembro se já era quase, mas era na reta final do programa, e o Globoplay, né, ele estava com uma demanda muito alta, então a gente precisou ali parar, os times, né, precisaram parar ali um pouquinho das entregas deles para focarem em uma melhoria dentro do Globoplay. Então, a gente ficou dedicado a isso. Mas eu costumo dizer que essa, para mim, assim, o Brace for Impact, para mim, foi... ele chegou, né, meio que, entre aspas, para... até não é essa palavra, né? Atrapalhar, mas não é isso. Porque eu deveria estudar sobre o Fight Level, eu deveria estudar sobre outras coisas nessa semana, mas o Brace for Impact chegou e foi aí que eu senti uma evolução muito grande minha dentro do job, porque ele chegou e o Roku precisava se dedicar muito, a gente estava com entregas muito importantes, e a gente se uniu muito. Eu sempre estava ali com a Ju e com o Léo pedindo ajuda, pedindo, assim, como é que eu poderia ajudar dentro do time do Roku, porque eu levei para o coração mesmo, eu queria muito ajudá-los, porque a gente precisava entregar, a gente precisava de evolução dentro do time. Então, assim, eu guardo esse nome Brace for Impact como algo muito importante, porque foi uma iniciativa que chegou para melhorar ali a performance do Globoplay, né? Mas para mim, assim, melhorou bastante dentro do meu job rotation também. Fazendo um adendo no que a Jéssica acabou de falar, né? É muito importante para a gente responder rápido às mudanças, mais do que seguir um plano. Por isso que a gente coloca aqui pontos que não deram certo, né? Para mostrar que tanto o processo de aprendizado, mentoria do job rotation também é ágil, e não só
o que a gente está ensinando. E aí, por isso que tem toda essa questão que ela falou, o dia a dia é assim, o dia a dia passa por mudanças dentro dos times, e a gente precisa se adaptar com uma agilidade e ir seguindo também nesse modelo de entrega, de ajudar os times a gerarem o resultado que é esperado. Então, todos esses pontos que ela está levantando agora são importantes por isso também. Pode seguir, Jéssica. E aí, né, novamente, porque o Brace for Impact ele levou 2 semanas ali, então foi um outro momento ali que eu não consegui, assim, um outro conteúdo, né, que foi esse de Product Management, e fazer esse output com a minha equipe, né, com os coaches de TV, mas que foi como a gente falou, né? As mudanças, na verdade, a gente tem que aprender, né, a se adaptar. Então, foi assim, um momento ali, todos esses 3 meses ali, foi um momento de bastante aprendizado diário. Então, não era só simplesmente esses conteúdos. Eu aprendia sobre muitas coisas. Eu aprendia no dia a dia, junto ali com a equipe do Roku. Por que eu estou, né, focando muito? Porque foi com eles que eu passei a maior parte do meu tempo. TV híbrida, eu passei muito no início, mas depois eu foquei bastante no Roku, porque eu senti, né, e também por direção da Ju e do Léo, que o Roku precisava, né, ali de uma ajuda maior, mas eu senti que ali eu também poderia arriscar, eu poderia trazer coisas para eles, porque eles estavam também bastante abertos para melhorias, então foi bem legal, assim. E aí, como eu falei com vocês, né, essa daqui foi a tabela, né, que eles me apresentaram logo na minha primeira semana e que contava com todos os conteúdos que eu aprenderia, né? Então, assim, era bem fácil, porque se eu não sabia, né, onde eu procurava aquilo, eu olhava na tabela, eu sabia que tinha alguma literatura, tinha algum vídeo, tinha um link de algum blog, um curso, entendeu, sobre aquilo. Então, foi bem interessante essa parte também. Foi muito importante, na verdade, esse primeiro contato da Ju e do Léo, né? Essa preocupação deles, né? De me dar esse primeiro contato com esses conteúdos. Óbvio que também eu procurei, né? Eu mesma também fui procurando outras coisas e tal, o que mais me encaixava ali dentro do meu período de estudo, mas sem essa tabelinha e sem esse primeiro contato deles com esses conteúdos, me apresentando assim em forma dessa tabela, eu não teria aprendido tão rápido as coisas. O dia que eu descobri, né, que eu gostava de agilidade, já foi na minha primeira semana, já quando eu apresentei, como eu disse, né, quando eu apresentei um pouquinho sobre o Scrum e Kanban lá para o time do Roku, e eu já entendi como é que era aquele ambiente e já entendi, já tinha tido a percepção, né, de como é que as pessoas estavam me recebendo ali dentro do capítulo, né, dentro da tribo. Então, assim, foi um momento que eu falei, nossa, eu realmente estou no caminho certo e esses 3 meses só tem a contribuir para a minha formação. Então, foi nesse dia, assim, foi no dia da apresentação que eu sabia que eu estava exercendo um papel muito bom ali dentro, então já comecei a me identificar. Mas como saber se eu estava no caminho certo, né? Durante esse período aí de 3 meses, eu comecei a receber bastante feedback sobre o meu trabalho, né, ali dentro. Principalmente dentro da equipe do Roku. Então, foi muito importante para que eu soubesse que eu estava ali fazendo um bom trabalho. E sempre uma boa dica, né? Deem feedbacks. São importantes para que as pessoas, né, que trabalham com vocês saibam se elas estão desenvolvendo bem, ou se alguma coisa está incomodando. É bastante importante. E acho que foi isso que mais me motivava, sabe? Saber que as pessoas estavam ali para me evoluir. Então, era disso, assim, o que mais era a minha alavanca, sabe?
Então, o que será que eu conquistei, né? Além de comemorar as vitórias, né, com bastante happy hours, eu dividi aqui para vocês, né, as conquistas que eu tive em hard skills e soft skills. Então, metodologia Kanban, metodologia Scrum, técnicas de facilitação, o Static, métricas ágeis e ferramentas Gira. Foi isso que eu aprendi, né, como hard skill ali dentro, como eu comentei para vocês ali durante a linha do tempo. E de soft skills, foi a parte de escutativa, comunicação assertiva, segurança emocional, foi muito importante para mim. Criatividade, né, ali dentro das dinâmicas, né, que eu fazia com os times, eu recebi bastante feedback de que eu era criativa com as dinâmicas, então isso foi bem legal, mas confesso que isso eu comecei dentro ali dos 3 meses, eu não me senti uma pessoa criativa antes. Resolução de conflitos foi muito importante durante o Brace for Impact. E a parte de organização também. Era algo que eu já tinha dentro de mim, eu já tinha essa parte de organização dentro da minha equipe, já tentava, né, fazer essa parte de organização, mas foi algo que eu evolui bastante ali dentro do job. E eu também ganhei bastante confiança para aplicar os aprendizados dentro da minha equipe original, né? Então, lá dentro da minha equipe no MediaTek, eu hoje, né, estou ali ajudando na parte de um workflow estruturado, né, das nossas atividades, essa parte de eficiência organizacional, algo que eu já tentava fazer dentro da equipe, né, conforme eu disse. Então, continuo, né, porque a organização é algo bem contínuo, então estou ali, coloquei dentro do Doing. O do Done, né, eu fiz um team building com a minha equipe, porque chegaram novas pessoas ali dentro do nosso time, então eu senti a necessidade de fazer um team building com eles, né? Ali já colocando um pouco em prática o que eu já estava estudando em paralelo em Management 3.0, que eu não tive a oportunidade de estudar, né, durante ali focar, né, nesse estudo durante os 3 meses, mas que eu fui ali buscando como é que eu poderia fazer algo relacionado a isso e eu fiz um team building ali com a minha equipe. Escutativa, também estou começando ali um processo, né? Comecei um processo ali dentro também de feedback e de comunicação não violenta, que eu acho que é bem importante, ainda mais quando a gente trabalha com muitos homens. E eu coloquei ali To Do, que é um pouco mostrar para eles um pouquinho do Gira. Hoje a gente ainda não usa o Gira como uma ferramenta de gestão dentro da minha equipe, mas a gente está evoluindo para isso, então é algo que eu vou poder contribuir bastante ali, porque eu acho que o meu aprendizado dentro do job vai ser importante para mostrar essa ferramenta para eles. E eu trouxe aqui também um feedback, né, de melhorias do processo de job rotation. É mais uma coisa que foi comigo, né, mas acho que pode beneficiar as outras pessoas, né, outras pessoas que forem participar dessa iniciativa, que é separar de certos para trabalhar em cada equipe. Por que eu coloquei isso, né? Porque eu né, me comprometi a ficar 50% do meu tempo em uma equipe e 50% em outra equipe. Mas, obviamente, eu às vezes na semana eu passava 70 em uma, 30 em outra. Às vezes não dava, então era 60-40. Mas, às vezes, durante um dia, os assuntos se confundiam muito. Então, de manhã eu estava trabalhando com o Roku, e à tarde eu estava, por exemplo, fazendo uma reunião lá dentro do MediaTek Lab, uma reunião de um assunto que não tinha nada a ver com o assunto da manhã, assim. Eu sei que a gente lida com muitas coisas diferentes no trabalho, mas para mim estava sendo um pouco confuso. Então, assim, no início eu consegui rodar bem essa parte de misturar os horários, assim, tipo, os dias, mas no final eu comecei a perceber que era melhor eu ter separado, por exemplo, comigo, tá? Vendo a minha agenda de reuniões e de trabalho.
Então, para mim, era melhor separar 2 dias, por exemplo, para o job e 3 dias para a minha equipe, entendeu? Ou o contrário, 3 dias para a minha equipe, 2 dias para o job. E aí ficar aqueles 2 dias somente focado nas minhas tarefas do job, porque eu acho que seria bem mais produtivo. E um certificado de conclusão também, um certificado assim de que eu fiquei esses 3 meses, porque a gente sabe que quando a gente vai, por exemplo, fazer uma entrevista, vai se preparar, né, para uma outra vaga, a gente, às vezes, né, se é pedido, por exemplo, se eu falar simplesmente que eu passei 3 meses fazendo essa parte de aprendendo agilidade dentro do Globoplay, para uma pessoa que está me entrevistando, às vezes essa pessoa vai pedir um feedback ou uma carta de recomendação ou até mesmo um certificado de que eu tenha feito isso. Então, eu acho que é importante ter pelo menos um papel ali dizendo que eu fiz isso. É isso. Muito obrigada. Eu espero que um pouquinho da minha experiência tenha inspirado vocês, para que vocês tentem também fazer algo do tipo. Se vocês querem aprender um pouco mais sobre algum assunto, conversem com o seu gestor, conversem até com a pessoa, né, da área que você quer ir e ver se ela topa essa oportunidade de job rotation, assim como a Ju trouxe para o Léo. Eu acho que é importante que outros gestores, né, também tragam essas oportunidades para os seus funcionários. E é isso. Eu espero que eu tenha passado aqui um pouquinho de como é que foi a minha experiência. E mais uma vez, obrigada, Ju, por estar aqui comigo. Nada. Agradecer, gente. Obrigada aí pela presença, por você ter assistido esse vídeo aqui do Programaria. Assim como a Jéssica falou, só para fechar, se a sua empresa, se onde você está não tem um programa de job rotation, incentive isso na sua empresa. Isso abre novos caminhos, isso cria novas oportunidades e você começa a ter pessoas que têm perfis para aquelas funções, podendo desempenhar elas, né? Só você dando essa pequena oportunidade para aquela pessoa. Então, incentive isso na sua empresa, corra atrás disso também. E agradeço, um beijo no coração de todos. Obrigada, Jéssica. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.